Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar esse dia na presença do nosso Deus, no ambiente da graça de Deus, no ambiente do Espírito e da paz do Senhor, amém? Quero pensar com vocês hoje um texto do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. A palavra de Deus diz que Deus é soberano, mas a soberania de Deus precisa ser entendida para que não haja confusão na mente de ninguém. Se você compreende a soberania de Deus, você pode andar em harmonia com os propósitos de Deus. Se você não compreende, você vai ter a sua mente totalmente embaraçada por pensamentos errados. Esse texto que Jesus está dizendo, diz que 2 passarinhos se vendem por uma moedinha e nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês, sem o consentimento de Deus. E muitas pessoas entendem assim que tudo que acontece no planeta Terra é uma vontade comitiva de Deus, ou seja, a vontade que Deus quer que aconteça. Isso não é verdade. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o consentimento de Deus é uma vontade de Deus chamada vontade permissiva de Deus. O que Deus permite não é necessariamente algo que Deus deseja. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus diz assim que é desejo de Deus que todos os homens se salvem, todos os seres humanos. Na prática, a gente não vê isso, porque os seres humanos não querem ser salvos, nem todos querem. Então, o desejo, a vontade de Deus é frustrada, ela é quebrada. No entanto, Ele permite. Existe uma vontade nisso, uma permissividade, uma permissão de Deus para que aconteça isso, para que as pessoas escolham o curso das suas ações na Terra. As coisas que acontecem na Terra tem muito da vontade permissiva de Deus, não da vontade comitiva de Deus, da vontade do desejo, do propósito de Deus. Existem coisas que a Bíblia chama de vontade comitiva, que é a vontade que Deus vai fazer acontecer, custe o que custar. Essa vontade no grego é chamada vontade telema. E o desejo de Deus, que é frustrado, ao qual Ele permite que aconteça, mesmo assim, é chamado vontade bulema. São 2 termos diferentes. Há muitas coisas na vida que Deus permite que aconteça, mas que não é propósito dele que aconteça. Um exemplo: o sujeito vai e estupra uma moça, barbariza uma moça. Deus permitiu que isso acontecesse, porque se ele não permitisse, isso não teria acontecido de maneira nenhuma. Mas eu pergunto para você o seguinte: isso é vontade de Deus que aconteça? Obviamente que não. Por quê? Porque o mal está em operação. Satanás está agindo. A vontade do homem está agindo. Então, nem tudo que acontece na Terra acontece pela vontade comitiva ou vontade telema, que é a vontade propósito de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês da vontade propósito de Deus. Deus disse que Jesus iria nascer em Belém, da Judéia. Ninguém conseguiu fazer com que isso mudasse, porque essa é a vontade comitiva de Deus, a vontade objetiva de Deus. É o propósito de Deus. Isso ninguém muda. Existem coisas que vão acontecer que já estão determinadas na profecia, como por exemplo o surgimento do anticristo vai acontecer porque é propósito de Deus. Ninguém muda. Mas milhões de coisas estão acontecendo por aí que não são da vontade comitiva de Deus, são da vontade permissiva
de Deus. Então um passarinho não cai sem o consentimento. Consentir significa permitir. Nós precisamos ter cuidado com isso, para que a gente não pense que o mal que está acontecendo conosco ou contra nós é da vontade de Deus, porque isso não é verdade. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós temos a autoridade do reino de Deus na terra, porque a gente confronte esse tipo de mal que está acontecendo na terra. Se você não entender isso, você vai ficar passivo em relação a tudo que acontece, com você dizendo assim: nada acontece na minha vida que não seja da vontade de Deus. E você vai entender o mal como algo que é bom. Cuidado para não confundir o mal com o bem. O crente precisa ter uma visão correta a respeito disso. Um dos apóstolos disse assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo está atacando suas finanças, o diabo está atacando tua família, está atacando teus filhos. E você pensa assim: isso é vontade de Deus. Nada acontece na terra que não seja da vontade de Deus. Você está se rendendo ao inimigo, porque a vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que você resista ao diabo. E a palavra resistir significa ativamente lutar contra. Você precisa se levantar na autoridade de Jesus e comandar Satanás que saia. Como é que você vai fazer isso se você acredita que essa malignidade que está vindo contra você é da vontade de Deus, de um Deus soberano? Deus é soberano e, portanto, esse mal vem dele. Essa é uma mentalidade absurda que Deus quer arrancar da mente de muita gente. Talvez hoje seja o dia de você pensar direito e pensar a respeito dessas coisas da palavra de Deus. O tsunami veio contra uma cidade, matou milhares de pessoas. Ah, isso é vontade de Deus. Não, isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus é preservar a vida. Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra. Prometeu isso lá em Noé. Isso é um desastre natural. Além do mais, se você pegar o livro de Jó, você vai perceber que Satanás também produz alguns efeitos na natureza. Quando todas aquelas desgraças vieram sobre Jó, caiu fogo do céu sobre o seu rebanho, que era uma obra satânica. A palavra de Deus diz que algumas tempestades foram geradas por espíritos demoníacos. Inclusive aquela tempestade que Jesus enfrentou no Mar da Galileia antes de entrar em Gadara, na cidade dos Gadarenos. O inimigo tentou evitar que Jesus chegasse até a terra de Gadara, mandando uma tempestade contra o barco onde Jesus estava com os seus discípulos. Portanto, você precisa conhecer um pouquinho melhor a Escritura, para que você não pense que tudo que acontece na terra é vontade soberana de Deus, porque isso confunde a mente do crente e rende ele passivo diante da maldade que está acontecendo. A vontade de Deus é outra. A vontade comitiva de Deus, a vontade telema de Deus é salvar todos os homens. A vontade de Deus é amar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado. Deus não quer condenar ninguém, Deus não quer matar ninguém. Deus mandou Jesus por todos, para que todos tenham vida, e vida com abundância. A sua vida pode estar passando por problemas hoje, mas entenda uma coisa: isso não é a vontade comitiva de Deus. Deus não quer, Deus não tem prazer nisso. Deus pode, na sua soberania, transformar esse mal em bem, porque Ele ainda é grande e soberano sobre todas as coisas. Mas dizer que esse mal é uma obra de Deus é uma ofensa ao caráter santo e glorioso do nosso Pai Celestial. Cuidado com essas doutrinas que confundem a mente e trazem a você uma visão de que Deus é coparticipante de todo esse mal que está acontecendo por aí. Porque Deus não mistura a sua santidade e a sua bondade e a sua misericórdia com essa coisa toda que está acontecendo de mal no universo. Essa é uma palavra para a gente pensar hoje, para que a gente traga a nossa vida ao entendimento da palavra, para que a gente viva dentro da vontade de Deus de verdade. Vamos orar juntos? Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus bom. A tua palavra diz que o Senhor é amor. Deus é amor.
O Senhor não é ira, o Senhor não é condenação, o Senhor não é juízo. Portanto, vamos colocar nosso coração hoje no Senhor, pensando a respeito de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo e que nós somos responsáveis, nós temos autoridade do reino de Deus para interferirmos positivamente na direção de todo esse mal que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos sim os instrumentos do reino para influenciarmos essa terra no nome de Jesus. E nós queremos hoje tomar posse da nossa identidade para que possamos ser instrumentos eficazes nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã para a honra e glória do Senhor.